A seguir, TV Câmara, ao vivo. TV Câmara, Campinas. Boa tarde. Começa agora a reunião da Frente Parlamentar em Apoio à Paz e Sustentabilidade rumo à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Com a palavra, o vereador Marcelo Silva. Boa tarde a todos aqui presentes, os telespectadores da TV Câmara que estão nos acompanhando. Uma alegria poder realizar mais essa frente de trabalho, né, Lino? O que nós temos realizado aqui com essa frente parlamentar de paz e sustentabilidade justamente é trabalhar com um objetivo muito focado, né, que é levar para a COP soluções do que nós, como agentes públicos e agentes políticos, podemos fazer na nossa cidade. Porque eu falo assim, a gente começa transformando não o Brasil, a gente tem que começar a transformar os nossos municípios. Né? Porque no município que a gente vive, que a gente trabalha, que a gente sofre com as condições climáticas, que a gente sente realmente na pele toda essa mudança. Então, cabe a nós, mais essa reunião de trabalho, que tipo de ações nós podemos fazer, né? E aqui tem várias entidades, e eu falo que essa cooperação, ela é sempre fundamental, é a troca entre o público e o privado e o terceiro setor. Então, com essa junção, nós podemos criar políticas públicas que sejam efetivas, para que elas sejam implementadas, entre aspas, e testadas aqui no nosso município de Campinas, porque eu falo que o município de Campinas sempre é a vitrine das outras cidades, né? Sempre as grandes ideias, grandes projetos nascem aqui por todo o nosso histórico que a gente tem. Então é importante a gente focar nessas ações, levarmos todo esse trabalho que nós estamos fazendo ao longo do ano para a COP30 e aí sim, efetivamente, introduzir no nosso calendário políticas públicas que vão realmente ajudar aí em tudo isso que a gente está vivendo no nosso mundo com as condições climáticas, sustentabilidade, cultura de paz, que é fundamental. Eu acho que é uma junção, né, desses três paradigmas que eu coloquei aqui para vocês, que nós estamos trabalhando. Né? Mais uma reunião de trabalho. Agradeço muito e agora vou citar aqui algumas pessoas presentes, que eu não citei, por favor, fale aqui com o nosso cerimonial. Então, Lino Azevedo Júnior, muito obrigado. É o fundador do Movimento Internacional de Cultura de Paz e fundador da Organização Planeta Paz. É um dos cabeças aqui. Sem ele, com certeza não conseguiria tocar essa frente adiante. Então, Lino, muito obrigado aí por tudo que você tem feito. Giancarlo Torres, coordenador do Seclima, representando aqui o secretário do Meio Ambiente, Adegas. Muito obrigado. Carla de Souza, engenheira ambiental também do Seclima. Muito obrigado, Carla. O Hamilton, diretor da Orquestra Sinfônica. Muito obrigado pela sua presença. Meu amigo Humberto Panzetti, conselheiro nacional, esporte e vice-presidente do CREF. Pessoa com a qual eu tenho um carinho muito especial, uma admiração. Nós que já estamos trabalhando juntos aqui desde o meu primeiro ano de mandato aqui na Câmara, sempre me ajudando, me incentivando. A gente que ama também, eu falo que a paz, sustentabilidade e cultura de paz, né, Humberto, está ligado ao esporte. Está totalmente ligado e vinculado ao esporte, que eu falo que é a base da nossa saúde, é a base para o nosso bem-estar, é a base para a nossa paz interior. Então, Humberto sempre foi uma pessoa que escancarou as portas do CREF e hoje nós temos uma parceria fantástica aqui. Também quero destacar Leopoldo Soares, diretor acadêmico do Mackenzie, também qual reverencio, tive o prazer em conhecê-lo. Nós temos feito algumas ações importantes em conjunto, também me abriu as portas da universidade para que nós, na oportunidade, né, pude
conversar um pouco sobre o nosso trabalho aqui no Legislativo com os universitários que pouco sabem, né, como funciona, onde nós estamos, quais são as leis, os projetos importantes que nós votamos aqui. Então, parabéns, Leopoldo, pela sua conduta perante a Universidade de Mackenzie. Também destaco a Nádia de Castro, da ONG Brahma Kumaris. Muito obrigado. Também pessoa fundamental, de fundamental importância aqui para a nossa frente parlamentar. Muito obrigado. Acho que eu nomeei todos. Falta mais um. A Ruth Freitas, ela representa a campanha Escolha a Calma, certo? Coordenadora voluntária. Muito obrigado. Importante aqui também a presença. Já me alonguei demais, falei demais, então vamos aos trabalhos. Passo a palavra agora para o Lino. Alô. Muito boa tarde a todos e a todas. Nosso agradecimento muito especial ao Marcelinho, né? Nosso vereador, Marcelo Silva, que abraçou essa ideia e tomou a iniciativa de criar a Frente Parlamentar de Paz e Sustentabilidade, nesse movimento que nós vemos fazendo já há algum tempo, em prol da paz e sustentabilidade. Sou fundador do Movimento Internacional de Cultura de Paz e Sustentabilidade e da organização Planeta Paz. Eu queria falar um pouquinho sobre a Frente Parlamentar. Hoje nós estamos no Dia Mundial do Meio Ambiente e nós temos aqui a nossa bandeira da paz, né? Então, a cultura de paz, ela envolve uma cultura de paz interior, mas também envolve o nosso relacionamento com as outras pessoas, com os animais, com a natureza, com as árvores, com o planeta e com o universo. Então, esse convívio baseado na cultura de paz é um convívio pacífico e pacificador. E o desenvolvimento sustentável, tanto interior como exterior, tanto em relação às outras pessoas, animais, ao planeta, ele só pode se dar se houver a paz. Então, a paz e o amor são bases fundamentais para que a gente possa se desenvolver. Então, nós pensamos em termos de desenvolvimento sustentável por esta perspectiva da cultura de paz, cultura do amor, do desenvolvimento sustentável e nosso convívio, né? Nós não somos o centro do universo, os seres humanos não são o centro do universo, mas mais uma célula desse grande organismo que é o universo. Então, a proposta nossa, né, do nosso querido vereador Marcelo Silva, é através da participação dos 3 setores, representantes dos 3 setores, que são os governos, o sistema corporativo, as empresas, a sociedade civil organizada e as universidades e faculdades, para que juntos cada um traga o seu ponto de vista, todos alinhados com o nosso propósito, que é promover a paz e a sustentabilidade. Então, nós vamos criar grupos temáticos, já estamos criando grupos temáticos, que vão se reunir com as comissões, aqui na Câmara, e daí nós vamos apresentar esse trabalho no plenário, nas reuniões no plenário, e a expectativa é que desse estudo, desse trabalho, dessa vivência com o ecossistema cidade, nós criemos soluções que possam ser projetadas para a Amazônia e de prevenção e de defesa e proteção frente às crises climáticas. Então, a partir daí, nós também entendemos que temos uma grande oportunidade de gerar trabalhos científicos, por isso a participação, inclusive, das universidades é muito importante. Nós temos aqui o professor Leopoldo, né, do Mackenzie, que eu agradeço muito a presença,
E temos também já a confirmação da participação da Unicamp. Então, nós temos 2 grandes universidades já trabalhando alinhadas com o propósito da Frente Parlamentar. E também nós podemos gerar propostas de sugestões de projeto de lei. Aqui é uma casa legislativa, então nós vamos passar todas essas propostas que surgirem para o vereador Marcelo Silva, e daí, após a análise dele e adequações, se for o caso, nós contamos com projetos de lei encaminhados pelo vereador, que, quem sabe, virem leis aí na cidade de Campinas. Resultando de todo esse trabalho, nós vamos fazer uma carta Planeta Paz, que nós vamos levar para a COP30, com as nossas propostas de soluções para situações, problemas que nós encontramos aqui e que podem ser projetadas para a Amazônia. Então, basicamente, a ideia da Frente Parlamentar é essa. Hoje nós estamos fazendo a primeira reunião no Dia Mundial do Meio Ambiente, aqui na Câmara de Campinas, que deixa de ser uma celebração, uma festa, né? Uma festa com áreas de formalidade, mas é uma celebração a esse dia que nos chama à conscientização, a pensar com mais profundidade nessa questão do nosso envolvimento com o meio ambiente. Legal, muito obrigado, Lina. Acho que você fez uma síntese muito bem aí do que nós já tivemos trabalho e vamos ter daqui em diante. Também gostaria de destacar a presença da Vanessa Palma, coordenadora de Educação Ambiental do Seclimas e organizadora da Semana do Meio Ambiente de Campinas. Parabéns aí. Tenho ouvido muito bem, né, todos os preparativos, os eventos que vocês estão fazendo. Parabéns aí, contem sempre conosco aqui no Legislativo. André Luiz Ferreira, também. Muito obrigado, André, gerente de Sustentabilidade e Desenvolvimento Social da IMA. E já passo a palavra para a Carla de Souza, engenheira ambiental do Seclimas. Fica vermelho. Aí, acho que agora. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou engenheira ambiental da Seclimas, né? Há 13 anos. Hoje, inclusive, comemoro 13 anos. Comecei nesse dia tão especial, tão significativo para a gente que é da área ambiental. Então, hoje estou muito feliz de comemorar 13 anos que já estou aqui em Campinas. Sou servidora concursada. E esse dia é muito especial. Fiquei muito feliz pelo convite também de estar aqui tendo a oportunidade de representar a nossa secretaria, Seclimas, o nosso secretário Adegas e a diretora Marcela. E eu vim aqui especialmente para fazer um convite para vocês. O professor Lino falou muito bem aqui dos objetivos dessa frente parlamentar, que estão totalmente alinhados com o nosso trabalho lá na Seclimas, alinhados com os objetivos do desenvolvimento sustentável, por todo o trabalho que nós pretendemos levar para a COP30, que é esse evento super importante que o nosso país vai sediar em novembro, essa conferência das partes pelo clima, é muito importante. Então, aproveitando esse momento de Dia Mundial do Meio Ambiente, de Semana do Meio Ambiente, que a nossa secretaria está promovendo, muito bem coordenada pela Vanessa, com várias atividades durante a semana toda, até o final de semana. E vamos continuar. Semana que vem vai ter mais eventos. Campinas vem se destacando, é uma cidade de destaque na área da ciência, da tecnologia. E nós, vereador, muito bem colocado na sua fala, a gente quer promover essa questão da sustentabilidade também. Vamos fazer a nossa cidade, já é referência, mas vamos trazer isso mais forte, mais potencializado. Então, semana que vem, nos dias 11, 12 e 13 de junho, Campinas foi convidada, foi escolhida para sediar o segundo encontro sudeste do ICLEI. O ICLEI é uma organização internacional que ele promove a sustentabilidade para os governos locais, né, para os municípios. E ele vem apoiando o nosso município
em vários projetos. O principal é o programa Reconecta RMC, que é um programa a nível metropolitano, que contempla aí toda a nossa região metropolitana de Campinas, para corredores ecológicos, para fomentar a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos. Então, é um programa importantíssimo a nível metropolitano. Ele é inovador, né? A gente vê vários municípios se unindo para ações de saneamento, mas para a biodiversidade é algo muito novo, muito pioneiro. E o ICLEI vem nos apoiando já faz um tempo e escolheu a nossa cidade para sediar esse encontro. É um encontro regional de toda a região sudeste. Serão 3 dias de evento. No dia 11, nós vamos ter abertura com a palestra magna da Thelma Krug, que é uma referência hoje no cenário de emergências climáticas, né? Ela é uma cientista climática do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, aqui de São José dos Campos, e ela é membro do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU também. Ela é hoje uma referência nessa área de ciência climática. E ela vai participar, né, nessa abertura. No dia 12, nós teremos também vários painéis, onde várias cidades vão compartilhar experiências, como que elas estão enfrentando todas essas questões das emergências climáticas em seus territórios. Então, nós vamos falar muito de federalismo climático, de financiamento climático, que é algo muito importante, que o prefeito Dário tem sempre levantando essa bandeira, né? Quem vai apoiar os municípios nesse enfrentamento para adaptação às mudanças climáticas e resiliência. Vamos discutir temas importantíssimos também, como a justiça climática e toda a biodiversidade como grande aliada no enfrentamento às mudanças climáticas. Vai ser um evento muito, muito potente de compartilhamento de experiências e de ouvir também, de receber contribuições, porque bem na linha do professor Lino, falou que vocês vão elaborar uma carta para ser levada para a COP, professor. Nós também vamos fazer uma carta Campinas, que vai ter contribuições de toda a região sudeste, para a gente encaminhar para a COP também. Então, nós estamos bem alinhados aqui na frente parlamentar. E no dia 13, na sexta-feira, nós também vamos promover visitas técnicas a 2 projetos, grandes projetos importantíssimos para o nosso município, que é a visita da Mata Santa Genebra, né, que vem aí uma referência importantíssima para a educação ambiental. Ela mostra a importância de uma unidade de conservação no enfrentamento às mudanças climáticas, né, principalmente essas questões aí de temperatura, né, de quanto ela minimiza essas ondas de calor, ilhas de calor, com a importância das áreas verdes, né, para o enfrentamento às mudanças climáticas. E para a usina verde sustentável, que é outro projeto maravilhoso que Campinas é referência na gestão de resíduos, de como minimizar, né, as emissões dos gases de efeito estufa, né? A compostagem é uma grande alinhada nesse processo de mitigação, porque evita que muitos resíduos vão para o aterro e eles podem ser utilizados, composto agrícola, como a nossa cidade vem fazendo há muito tempo e muito bem. São 2 projetos que nós temos muito orgulho, que nós vamos promover essas visitas para as pessoas das outras cidades estarem conhecendo. Então, convido, gente, todos estão convidados. No dia 11, 12 e 13, vai ser lá nos dias 11 e 12, vai ser lá no Hotel Premium, que fica ali na Nova Aparecida. Ah, tá. Sim. Eu trouxe convites para vocês, acho que o vereador já tinha recebido, que nós mandamos para a Câmara. Professor, se vocês tiverem um grupo fácil da frente, eu acho que seria até melhor, porque a gente já manda com o link fácil para fazer a inscrição. Ai, por favor, que aí é mais fácil. E se vocês puderem divulgar, a gente vai ser um prazer. Estamos recebendo vocês. Vai ser um momento de escuta também, né, de contribuições para que a gente encaminhar lá para a COP30 em Belém, em novembro. Muito obrigada. Obrigado, Carla, pelas palavras. Parabéns aí pelos seus 13 anos aqui de trabalho junto à nossa Prefeitura de Campinas. E muito interessante que você falou com relação à carta, né? Nós até podemos pensar, né, Lino, em fazer ou enviarmos juntos, né, para que essa carta, óbvio, ela tenha realmente um peso e uma significância da maneira que Campinas é, né? Eu acho que Campinas pode ser uma das únicas a ter
vamos dizer, uma carta do Legislativo, uma carta do Executivo. Então, a gente pode pensar aí como encaminhar isso para que realmente chegue aonde tem que chegar, né? Para que realmente tenha, mais uma vez, efetividade, é isso que a gente quer, né? Eu achei ótima a ideia, vereador. E isso que você falou eu achei muito potente também, porque é uma ação do Legislativo. Eu acho que é algo muito inovador. Combinado. Está fechado, então, certo, professor Lino? Já passo a palavra aqui para o meu amigo Hamilton, diretor da Orquestra Sinfônica, agradecendo mais uma vez sua presença. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui participando dessa mesa tão importante. Obrigado aí, Marcelo, né, por essa oportunidade, professor Lino, todos os colegas aqui. Eu sou Vanilton Mafuz, sou diretor da Orquestra Sinfônica, e quando se fala de orquestra sinfônica, e o que a orquestra sinfônica tem a ver num evento de paz e sustentabilidade, além de manter a paz entre os músicos. Mas é interessante que a Orquestra Sinfônica de Campinas, em especial, ela é uma orquestra muito diferenciada. Ela tem no seu DNA a comunicação com a sociedade. Principalmente a partir de 75, quando o maestro Benito Juarez vem para cá, e ele começa a fazer essa interação. E ele leva a orquestra para todos os lugares, e a orquestra acaba sendo representativa em momentos muito importantes, até da história brasileira, Diretas Já e tantos outros momentos. Então, para nós, a orquestra, estamos integrados num projeto como esse. Não somente um prazer, mas também é um dever nosso, de utilizar a linguagem da música, né, da música de concerto, mas para estar interagindo, para estar comunicando, para estar trazendo a reflexão do nosso público, questões tão importantes como, por exemplo, da paz, da sustentabilidade. A orquestra já fez concertos e temos projetos para continuar fazendo concertos falando sobre meio ambiente. Nós temos, inclusive, compositores brasileiros, como Tom Jobim, que tem uma obra muito rica, falando sobre a natureza, e o Jobim foi um grande defensor, né? Ele morava, inclusive, bem próximo à natureza. Então, a orquestra sempre está sensível a como a gente consegue fazer espetáculos que possam trazer a essa reflexão. Inclusive, no próximo concerto, que a gente vai ter agora no próximo sábado, e todos vocês estão convidados lá no Teatro Castro Mendes, será um concerto belíssimo. Uma das peças vai ser a Sinfonia Pastoral do Beethoven, a Sinfonia 6, que é justamente uma sinfonia que foi composta imaginando o campo, a natureza. Ela é meio bucólica, ela é maravilhosa. E é uma maneira também de nos mostrar como a arte pode expressar a beleza que é na natureza e o quanto é importante que a gente proteja a natureza, também protegendo a arte, protegendo as orquestras, protegendo todo esse trabalho artístico. Eu estou também, claro, não posso esquecer, estou representando também a secretária Alexandra, né, da Secult, Secretaria de Cultura e Turismo, e eu vejo que a Secretaria de Cultura e Turismo tem uma grande preocupação também, seja na promoção dos eventos de proteção ambiental, que divulguem essa mensagem de paz, quanto realmente no estímulo à criação de movimentos que preservem a isso. Então, vamos dizer, o recado que eu gostaria de dar, enquanto diretor da Orquestra Sinfônica, é que nós, juntos, todos os artistas, o que mais nós ansiamos é para que o nosso trabalho reflita em paz, em sustentabilidade do nosso, não só do meio ambiente, eu costumo brincar do ambiente inteiro, né? Ou seja, das nossas relações, dos nossos ambientes, que a nossa arte não seja simplesmente uma arte contemplativa, mas que ela seja reflexiva e seja ativa no sentido de propor bons valores, bons princípios no que a gente está fazendo. E dessa maneira, a nossa arte vai ajudar a termos uma sociedade melhor. Muito obrigado. Foi importantíssimo sua fala, né? O que a orquestra, né, realmente tem a ver. Tem tudo a ver. Muito obrigado pelas palavras, pela presença, por apoiar. Pois não, professor, o senhor tem sempre a palavra. Obrigado. Eu gostaria só de falar para o Vanilton, nosso querido maestro e diretor da Orquestra Sinfônica de Campinas, que a secretária Alexandra Caprioli sempre tem nos apoiado, e nós temos o nosso projeto, a nossa Mostra Cultural Bandeira da Paz, que está na 7ª edição, e já estivemos em 10 países, e hoje, nesse ano, nós temos com esse tema, principalmente com foco nesse tema, que é a paz e sustentabilidade. E lembrar também que a Orquestra Sinfônica de Campinas fez um concerto maravilhoso de Natal, que era Floresta Verde, né? Exatamente. Floresta Verde. Natal da Floresta. Natal, né? da Floresta, exatamente. Natal da Floresta. Foi maravilhoso. É isso aí, muito obrigado. Obrigado.
mais uma vez, Vanilton. Já passo a palavra para o Humberto Panzetti. Boa tarde a todos, a todas. Primeiro, reforçar aqui o quanto que Campinas realmente inova, quanto Campinas é importante para o cenário nacional, uma casa de lei. Uma quinta-feira, um grupo de pessoas interessadas tratando de sustentabilidade e de paz, né? Um agradecimento especial ao meu amigo vereador, que eu tenho certeza o quanto que ele é comprometido, não só na sua questão familiar, porque quem conhece a família do Marcelo sabe o quanto que a questão da paz e da sustentabilidade está vinculado. Mas dizer que o Conselho se sente extremamente honrado e satisfeito em poder participar dessa discussão. Eu sou conselheiro nacional de esportes, atuo no esporte há mais de 40 anos, estou no Comitê Olímpico, Comitê Brasileiro de Clubes, e atualmente estou de vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física. Esse conselho, para quem não entende, é uma autarquia pública federal, autarquia essa que representa a profissão, os profissionais de educação física em todo o país. Somos mais de 600 mil profissionais. Só no estado de São Paulo são 200 mil profissionais. E aqui na região de Campinas, chegamos entre a região metropolitana e o entorno a 32 mil profissionais. E o esporte e a atividade física, ele está diretamente ligado às questões da paz e da sustentabilidade. A gente tem um esporte e a gente tenta a todo momento usar os exemplos positivos, seja a disciplina, seja o respeito, seja o fair play, e tudo aquilo que desenvolver qualidade de vida, saúde, inclusão social, diz respeito à saúde e sustentabilidade. Então, vereador, eu queria, na palavra do presidente Rialdo, dizer a você o quanto que nós estamos comprometidos com toda a sua demanda, né? Porque a parceria que nós temos, não só com essa casa, mas com você em especial, que homenageia todos os anos os grandes profissionais de educação física da cidade de Campinas, para nós tem uma relação de muita importância, né? Quando uma casa de lei consegue reconhecer perante a comunidade e a sua sociedade quem são os profissionais que merecem ser homenageados, porque contribuem, constroem uma sociedade fraterna, uma sociedade com paz e sustentabilidade, merece todo o nosso respeito. Lino, queria agradecer, meu amigo de faculdade. Lino é um grande apaixonado pela causa da paz. Quem convive com ele, conviveu como eu convivi, afirmo aqui que ele realmente é uma pessoa à frente do tempo. Muitas vezes até incompreendido, mas uma pessoa à frente do tempo. Então, eu queria realmente agradecer. Vereador, muito obrigado. O Conselho Regional de Educação Física, temos uma seccional em Campinas. Para nós é muito importante tudo que Campinas faz. Eu acho que a ideia de ter exemplos tirados daqui para uma discussão a nível mundial, com a importância que nós temos de tratar o COB30, porque é desse planeta que a gente vive que nós estamos tratando, né? De qual o tipo de lugar que nós queremos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Se a gente não começar ações efetivas, comprometidas, que realmente transformem a sociedade a partir de hoje, fica só no discurso, não é? E isso não vale a pena todo esse trabalho. Muito obrigado, agradeço do fundo do coração, Marcelo, parabéns pela iniciativa, parabéns, Lino, e a todos envolvidos. Obrigado, Humberto, por sempre atender os nossos pedidos, por sempre estar apoiando essas causas que são importantes, que, mais, como você bem comentou, acho que ela tem tudo a ver com a educação física, com o esporte, né, a paz, a sustentabilidade. Para mim, mais uma vez, é uma honra mesmo poder contar com o Conselho da forma com que nós estamos fazendo desde 2017, né, construindo, mostrando para a sociedade a importância do esporte, da prevenção e, principalmente, valorizando o profissional de educação física. Então, passo a palavra para o Lino. As pessoas quiserem fazer agora uso da palavra, peço para que se dirijam até a tribuna. Tenham aí, não vou cortar ninguém, mas de 5 a 10 minutos para que nós tenhamos
uma dinâmica importante. Eu sempre digo que reunião boa é aquela que tem começo, meio e fim, em que as pessoas dão um recado de forma objetiva. Então, fiquem à vontade para utilizar a tribuna, tendo aí o horário para vocês controlarem. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá. Queria agradecer ao professor Humberto, nosso querido Humbertão, né? E colega de classe, de turma, juntamente com o Paulo Rogério Sabione, que ninguém conhece com esse nome, mas é o Periquito. Então, gostaria de agradecer muito ao Humbertão, ao Periquito, por estar super alinhado conosco nessa questão que a gente já tem uma paixão inata, que é pela profissão que nós exercemos, que é o profissional de educação física. Muito obrigado, viu, Humberto? Bom, vou chamar agora para uma palestra, uma pequena fala, né? Não é bem uma palestra, uma fala, falando sobre a adesão da instituição que representa a esta frente parlamentar, quais são as expectativas e convidar as instituições, se for possível, da sua mesma área, para que participem, porque nós estamos abertos aí e queremos que as instituições participem. Então, vou chamar em primeiro lugar o professor Leopoldo, do Mackenzie, por favor. As universidades têm um papel fundamental nesse processo, como todas as outras, mas ela tem um viés diferenciado, que é a questão do método científico, de organização do conhecimento de forma científica. Então, nós estamos com uma expectativa bastante grande em relação ao resultado desse trabalho, dessa parceria com as universidades. Professor Leopoldo, gostaria que o senhor se apresentasse, porque nós estamos ao vivo pela TV Câmara, e depois fique à vontade para a sua fala. Muito boa tarde. Eu queria primeiro saudar aqui o vereador Marcelo Silva, um querido amigo da Universidade Mackenzie, que tem junto conosco desenvolvido aí algumas ações de grande importância, seja na atividade acadêmica, estando com os nossos alunos, seja nas atividades culturais que a universidade participa e promove. Nós somos muito gratos à sua adesão e ao seu companheirismo. Lino, um novo amigo que nos trouxe essa oportunidade de contribuir com esse debate e com essas ações, também queria saudá-lo. Queria saudar aqui o maestro Vanilton, também um querido amigo da universidade, que junto conosco e a nossa capelania nos ajuda, e a Secretaria de Cultura também, no nosso evento de Natal, que é para a gente muito importante, que não à toa tem o nome de um grito de paz, porque a paz está no nosso horizonte como um elemento capaz de convergir as pessoas e ser um espaço para que os debates aconteçam de forma harmônica e construtiva. E na pessoa desses três amigos, cumprimento toda a mesa e todos os presentes e aqueles que nos ouvem e nos assistem pelo canal do YouTube. Muito rapidamente, para me ater ao tempo de fala e para que todos tenham essa oportunidade também para não cansá-los, né? O professor não pode ver o microfone, que costuma ficar muito tempo, eu vou fugir a essa regra. Bom, enquanto universidade, né, eu sou da área do direito, eu sou diretor acadêmico do campus aqui de Campinas, mas sou da área do direito também, professor de direito constitucional, com doutorado em direito constitucional e direitos humanos. Então, eu vim para esse encontro digerindo um pouco daquilo que nós conversamos naquele primeiro encontro, e acho que o dever de casa foi tentar entender como a universidade pode contribuir com isso, e a Universidade Presbiteriana Mackenzie em especial. E eu fico pensando, né, que enquanto um ambiente de debate de uma política pública que, porventura, venha a tratar desse tema, né, de paz e sustentabilidade, acho que a gente já caminhou um pouco naquilo que se compreende como sendo o ciclo de políticas públicas, né? Então, o problema já está posto, ele já está, mais do que posto, ele já veio para uma agenda governamental, para uma agenda política nessa Casa Legislativa. Então, a universidade, como agente não governamental, me parece, cabe agora, além da contribuição acadêmica, né, que tem que ser uma contribuição horizontal, a partir do conhecimento que é produzido na universidade, né, e acho que isso é o óbvio e o mínimo que se espera de uma universidade. Então,
Mas para além disso, eu acho que o nosso papel é também ajudar na problematização, porque quando a gente problematiza, a gente traz as coisas do campo das ideias para a realidade e, portanto, as coisas se tornam mais factíveis, mais exequíveis. E acho que essa é a nossa preocupação também, né? De que não fique só no campo das ideias e que elas, de fato, partam para uma seara prática. E que a gente possa também, enquanto universidade, e a partir das nossas expertises metodológicas, criar métricas para que a gente possa constantemente avaliar os passos e ir verificando quais as melhorias podem ser feitas, o que a gente tem que adequar ou readequar, para que isso frutifique. Então, contem conosco, de novo, na contribuição acadêmica, do conhecimento, no exercício conjunto da problematização e na criação de métricas que podem nos ajudar a caminhar de uma maneira segura e para que, de fato, isso se torne bastante frutífero. No mais, né, fico muito feliz de saber que nós temos, nessa pluralidade de agentes, a orquestra, representantes da área esportiva, porque eu parto do pressuposto que sem a manifestação artística e sem a prática esportiva, a gente não atinge um público de maneira generalizada, né? Sobretudo o público infanto-juvenil, porque a gente se preocupa com as futuras gerações, né? Eu estava dando aula disso ontem, falando da Constituição e de como a Constituição trata das futuras gerações quando fala do meio ambiente equilibrado, mas a gente também tem que se preocupar com essa geração nova que, a partir de vários conflitos intergeracionais, precisam ser atingidos para que nos ajudem a perpetuar esse caminho, que seja um caminho de sustentabilidade, de paz, para que a gente possa viver bem. Então, contem conosco nesse sentido. A universidade está de portas abertas e de braços abertos para contribuir nessa seara. Obrigado. Muito obrigado, professor Leopoldo. Muito bom saber que a gente já está pensando a partir da nossa frente parlamentar, né? Muito interessante. E agendar na problematização e métricas que determinem a eficácia das nossas ações, eu acho muito importante, porque a gente tem uma referência científica, né, com uma metodologia científica que nos garante uma certa qualidade dessas métricas e dessa problematização que é muito importante e que vai dar muita consubstanciação para as nossas propostas. E eu lembrei bem de um ditado antigo que fala assim: quando se tem um problema bem compreendido, nós temos metade dele resolvido, né? Então, a problematização é muito importante e ser bem feita, bem analisada, bem consciente, né? Você quer... Eu vou pedir, por gentileza, para a Vanessa falar a sua fala. A Vanessa é da Seclimas, da parte da coordenação da educação ambiental, que eu tive a oportunidade, inclusive, e a honra de participar durante 2 anos da elaboração do projeto de lei, da lei, né, virou lei, de educação ambiental de Campinas. Então, na lei lá, já se pode ver coisas que a gente foi contribuindo, e então tem palavras-chave lá, como cultura de paz, como espiritualidade, que gerou um debate muito interessante e abriu campo, através da aprovação da lei, um campo para que dê sustentabilidade, dê respaldo para as ações de políticas públicas. Então, é muito bacana isso. Com você, querida. Obrigada, mesa. Obrigada, professor Lino, vereador Marcelo, e toda a mesa pelo convite. Bom, em primeiro lugar, hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente. E não tem como falar de meio ambiente sem falar de educação ambiental. A educação, quando a gente fala de educação, a gente pensa logo em criança. Mas a gente já está no momento de emergências climáticas. Então, a gente sabe que a nossa fala agora, ela precisa ser uma fala em 360. A gente precisa falar com todo mundo e fazer com que essa fala não seja bonita só para a gente aqui,
ou para o conhecimento técnico que nós temos. Nós precisamos propagar, criar educadores ambientais, aonde quer que a gente vá, aonde quer que a gente leve educação ambiental, né? Então, essa gestão aí com o nosso secretário Adegas, do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, visa levar essa ideia de multiplicadores, criar multiplicadores de informação ambiental. Fazer com que as pessoas não fiquem mais só na teoria, porque a gente não tem mais aquela coisa de pensar no futuro, né? O futuro chegou, é hoje, não tem mais tempo e essa é a mensagem. Se a gente não agir agora, não haverá amanhã. É uma mensagem bem dura de se ouvir, mas é uma mensagem muito realista, que a gente tem que pensar agora, precisa agir agora. Não dá para ser mais na teoria da coisa, precisam ser ações práticas, responsáveis, sustentáveis e que façam parte do dia a dia de todos nós, né? Quando a gente fala Semana do Meio Ambiente, a gente pensa, ressaltando, a gente tem mais de 100 atividades cadastradas por secretarias, autarquias, ONGs, comunidades e grupos independentes de pessoas que estão fazendo essas ações de forma descentralizadas. Antigamente, quando começou a Semeia, aliás, estamos fazendo 25 anos de Semeia em Campinas. Quando começou a Semeia, Semana do Meio Ambiente, o primeiro pensamento foi fazer na região central. Mas a gente viu que não estava alcançando todo o público que a gente precisa alcançar, que é essa fala direta com a população. Por isso, essas ações elas passaram a ser, além do centro, descentralizadas. O que são essas ações descentralizadas que ocorrem hoje? São ONGs, secretarias, famílias, instituições falando diretamente com o público-alvo sobre educação ambiental. E quem que é o público-alvo? O público-alvo é eu, você, a mãe, o pai, todo mundo precisa entender, levar para casa o conhecimento e multiplicar. E você não precisa fazer um curso, uma faculdade para ser um educador ambiental, né? Eu acho que cada um de nós, aprendendo e multiplicando, levando essa informação para o outro, que seja um grupo de amigos, você já está fazendo sua parte, né? De fazer com que as pessoas entendam o que é realmente educação ambiental. Então, eu queria agradecer a todos aqui. Minha fala é curta, porque nós temos agora a entrega do grafite. Nós estamos falando realmente em 360 com a população. Junto com a cultura, nós temos uma parceria do grafite, que o professor tinha explicado sobre o grafite. O grafite vai ser uma entrega, a gente está falando na forma visual com as pessoas sobre educação ambiental. Então, em vários pontos da cidade, não são só escolas, vocês vão ver, ou já estão vendo, os grafites aqui na cidade de Campinas. Esses grafites, eles visam levar mensagens de educação ambiental e de cultura para toda a população. Então, é isso que a gente está fazendo. Hoje vai ter uma entrega, agora, às 16 horas, no Museu de Imagem e Som, e a gente está indo para lá. Queria agradecer a presença de todos que se reuniram em prol dessa frente parlamentar. Parabéns. Precisamos ter mais iniciativas como a de vocês, e queria falar para vocês que a gente está junto nessa luta. Tá bom? Obrigada por tudo, obrigada a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós gostaríamos de contar com a fala de mais 5 pessoas, que eu acho muito importante, mas nós vamos precisar ser um pouco breve na fala, por causa do tempo da TV. Então, nós teremos aí até 5 minutos para cada um. Tem que ser bem resumido. André Luiz Ferreira, por favor, querido, gerente de sustentabilidade da IMA. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Cumprimento as autoridades presentes e os demais presentes nessa tarde, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente.
e serei bem breve. Eu sou responsável pela área de sustentabilidade da informática de Municípios Associados, que é uma empresa pública que tem quase 50 anos de existência e eu vou trazer, inclusive, tema da Semana do Meio Ambiente, que é clima, inovação e sustentabilidade. Então, uma breve palavra sobre inovação, sustentabilidade e paz. Acho que nesse momento que a gente vive, num mundo tão complexo, cheio de desafios, o que a gente não pode temer e o que a IMA, enquanto empresa ligada à Prefeitura Municipal de Campinas e já veterana na área de inovação, a gente tem que abraçar no desafio para trazer um mundo com mais paz, mais sustentabilidade, exatamente as técnicas inovadoras, o progresso, que deve ser bem-vindo, né, no momento que as pessoas questionam muitas coisas que advêm do nosso progresso, das inovações, da internet, do aplicativo, que quanto mais a gente tem técnicas inovadoras, quanto a gente mais traz novas condições, a gente consegue mais alimento, mais comunicação, né, mais produtividade. Ou seja, se não fosse a inovação, a sustentabilidade não seria possível e a paz não seria desejável, né? Então, com essa singela fala que eu contribuo e a IMA está aqui para poder trazer a nossa parceria. Parabéns a essa iniciativa e obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, André. Eu vou pedir para o Rogério Andrade se preparar e André trazendo essa questão da IMA, da tecnologia. É um viés muito interessante e muito pertinente para os nossos tempos atuais, onde a tecnologia trabalha em prol da cultura de paz e sustentabilidade. Muito obrigado, viu? Rogério. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer aqui o convite aqui ao professor Lino, vereador Marcelo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Para mim foi uma experiência muito grata, na verdade, ter cruzado aí o caminho da bandeira da paz, né? Conversando com o professor Lino, a gente já se conhecia, mas depois que eu conheci mais a fundo toda a iniciativa aí, então, do projeto dele aqui, junto à Câmara, inclusive com a questão da frente parlamentar pela cultura da paz, eu entendi que a gente tinha uma sinergia muito grande com as iniciativas do Fórum Brasil de Gestão Ambiental. Para quem não me conhece, eu sou o Rogério Andrade, eu sou presidente, sou um dos fundadores do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, que é uma iniciativa quadripartite, que começou lá em 2017, e desde 2017, na época, foi uma iniciativa em conjunto aqui com a Secretaria também do Meio Ambiente, então, de Campinas, com o Jonas Donizete, com o secretário Rogério Menezes, e com a ANAMA e em outras entidades. Então, a gente começou essa iniciativa em 2017 para trazer um pouquinho mais para a realidade, para tangibilizar a questão, então, da sustentabilidade. Sair um pouquinho do pragmatismo aí da academia, das discussões que muitas vezes ficam meramente aí na vontade política, que muitas vezes a gente fala, falta vontade política, mas às vezes a gente vê a vontade política, mas a gente não vê a ação. Então, a criação da frente, eu acho que aqui na Câmara ela é muito importante nesse sentido, que já se criando comissões, já se dando iniciativa a ações práticas efetivas. O que eu falo sempre, e a vida nos conta isso, se você quer a solução para uma questão, você precisa perguntar principalmente para quem não tem tempo. Porque quem não tem tempo sabe administrar o seu tempo e valoriza cada segundo, cada minuto para que ele possa ser algo efetivo e prático. E a gente chegou num ponto no nosso planeta onde nós não temos mais tempo, isso já foi mencionado aqui também, né, pela Vanessa. Gente, não dá, própria Carla, todos nós já estamos batendo no mesmo prego. Eu acho que a gente não precisa mais ficar falando muito. A gente não precisa ser mais profeta do Apocalipse, mesmo porque também, e foi até uma brincadeira eu fiz com o Carlos Nobre, né, no FBGA, há 15 dias atrás. Profeta do Apocalipse a gente não precisa. O Apocalipse de João sempre esteve ali para a gente ler. O que a gente precisa é de ação. E a gente sabe que sustentabilidade acontece no município, é na ponta da lança, é na comunidade. É aqui que a coisa está doendo.
é a comunidade na periferia, é a comunidade que é a mais vulnerável, mais suscetível aos efeitos das mudanças climáticas que estão sofrendo na pele. A gente falar de ondas de calor e falar que ondas de calor estão matando pessoas, e não sei se vocês sabem, né? Mas as ondas de calor é o fenômeno climático que mais está matando hoje. Não é enchente, né? O rico, ele tem, quem tem o acesso a uma condição econômica favorável, ele compra seu ar-condicionado, mas o pobre não, ele vai morrer de calor. O idoso, a criança, a pessoa com comorbidade, ela morre por causa do calor. Então, gente, é o seguinte, é ali que a sustentabilidade acontece. Então, o Fórum Brasil de Gestão Ambiental, ele é uma iniciativa que, desde sempre, ela proporcionou esse espaço plural, esse espaço onde a gente pudesse ter esse debate das questões e propor e se implementar ações práticas de forma muito rápida. Um ambiente onde a gente deu voz à sociedade civil, a gente deu voz à academia, a gente deu voz aos atores públicos em todos os setores, a gente deu voz à iniciativa privada sempre, sem viés político, sem viés partidário, sem ideologia. A gente quer solução. O planeta é um só. Então, no Fórum de Gestão Ambiental, a gente comete a proeza de colocar numa mesa de discussão colaboradores de uma cooperativa de catadores junto com presidentes de multinacionais. Eu coloquei ex-diretor da Vale do Rio Doce para palestrar na mesma mesa junto com cooperativa de catador. Gente, é isso que a gente precisa, é parar de falar e partir para a ação. Nós estamos chegando muito próximos do ponto de não retorno. O famoso tipping point que a gente fala. Muita gente acredita que a gente já passou desse ponto. Eu ainda quero acreditar que não, a esperança ela não pode morrer. Eu ainda tenho a esperança de devolver para o meu filho um mundo melhor do que aquele que eu peguei emprestado dele. Talvez meu pai não tenha tido essa oportunidade. Eu não vou me alongar mais, Lino, porque também com aquele ranço de professor, né, que a gente tem, eu vou ficar falando a tarde inteira aqui. Mas é o call to action que a gente quer fazer aqui. Vamos partir para a ação prática. Contem com o Fórum Brasil de Gestão Ambiental, com uma plataforma de debate, como uma promoção de discussões. Nós estamos fazendo a redação já da final da Carta de Olambra, que também vai ser a nossa contribuição para a COP30, tá bom? Então, é um documento, o vereador Marcelo teve a oportunidade de estar palestrando no evento também, levando suas propostas. Então, é isso. É prático, é levar isso para as mãos do André Corrêa do Lago, para que a gente possa, então, protocolar as nossas propostas, as intenções junto à cúpula de líderes para a discussão na COP30. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Parabéns, né? Só parabenizá-lo pela iniciativa, pelo trabalho, por você estar à frente, mais do que isso, né? Estando à frente com ação, né? Estar à frente é muito fácil, mas agir é o que você faz, é muito difícil. Queria agradecer aqui, em público, a oportunidade que eu tive em fazer uma pequena contribuição, né, de um projeto de lei que surgiu justamente das nossas discussões em que eu pude expor lá no fórum. Parabéns e mais uma vez foi uma honra poder palestrar lá. Muito obrigado. Também queria agradecer ao Rogério Andrade o convite e a participação no Fórum Brasil de Gestão Ambiental, que foi muito bacana, foi muito interessante. Teve uma moça que me procurou depois lá, falou assim, olha, você falou uma coisa para mim que me marcou muito. Eu não sei o que foi, mas eu fiquei muito feliz de saber que consegui, de alguma forma, causar um impacto positivo em alguém, né? Nós vamos ouvir agora a Nádia de Castro, da Brahma Kumaris, parceira de longa data. A Brahma Kumaris é uma instituição internacional, proveniente da Índia, mas a Nádia vai contar para a gente um pouquinho, em 5 minutos, o que nós temos sobre a Brahma Kumaris. Om Shanti é uma saudação da Brahma Kumaris, onde a gente já quer se apresentar que nós somos seres de paz.
Então, para não delongar, né, porque também tenho esse lado de falar bastante, mas passei aqui algumas coisas que eu gostaria de estar expressando. Então, boa tarde a todos e a todas, gratidão pelo convite. Lino é um grande amigo da paz, né? Já estamos nessa jornada há mais de 7 anos com as nossas atividades. E gratidão também pelo nosso vereador, né? Pela casa, pelo vereador Marcelo Silva. Então, vou compartilhar alguns pontos. Então, a Brahma Kumaris é uma ONG comprometida com o equilíbrio da vida na sociedade, promovendo a transformação pessoal como base para a transformação coletiva. Acreditamos no poder dos valores humanos e das virtudes espirituais como a paz, o amor, o respeito, a cooperação e a autorresponsabilidade para criar um mundo mais justo e harmonioso. Para nós, a paz começa no pensamento. Quando a mente silencia, o coração se pacifica e a ação se torna elevada. A cultura de paz, que tanto desejamos ver na sociedade, começa no cultivo da consciência de quem somos. Seres espirituais, pacíficos por natureza. E desta forma, a espiritualidade também se manifesta na nossa relação com a Terra. A Brahma Kumaris desenvolve vários projetos como programas educativos sobre consciência ambiental, simplicidade voluntária, energia renovável e consumo consciente. Temos também a grande honra de estarmos participando do COP30 como membros efetivos, porque fazemos parte da ONU, da Unicef, da ECOSOC. Então, teremos vários palestrantes internacionais que estarão representando a Brahma Kumaris internacional dentro de vários painéis na COP30. Estaremos presentes também para compartilhar sobre a abordagem espiritual, sobre sustentabilidade, reconhecendo que a crise ambiental é, antes de tudo, uma crise de consciência. Então, diante de tudo isso, quando recebemos o convite para fazer parte dessa frente pela cultura de paz e sustentabilidade, que é de uma iniciativa do Movimento Internacional pela Cultura de Paz, representada pelo Lino, e com o apoio essencial da casa e do nosso vereador Marcelo Silva, não poderíamos deixar de estar aqui e aceitar com o coração de estarmos fazendo parte desse movimento. Então, reconhecemos que esse espaço de diálogo, cooperação e ação coletiva, que o verdadeiro serviço vai florescer. E esta frente é uma oportunidade concreta de co-criar políticas públicas, ações comunitárias que toquem tanto o planeta quanto as pessoas. E eu quero vir aqui especialmente para reconhecer ao vereador Marcelo Silva. Gostaria de deixar agradecimento especial para você, de coração. Por quê? Porque, convenhamos, um jovem que tem uma visão do seu propósito, fazendo desse propósito, né, como eu não conhecia, não sou daqui de Campinas, né, sou originalmente de Piracicaba, e estou aqui já há 15 anos na frente da Brahma Kumaris como coordenadora dessa entidade internacional. E é muito bonito até de saber que ele está levando um legado da sua família, que depois eu gostaria de saber um pouco mais e conhecer um pouco mais a sua família. Mas muito bonito, né, de saber que esse jovem tem essa fidelidade com seus familiares e levando para a cidade tal empenho. Então, gratidão. E, com isso, Marcelo não só abre caminhos para diálogos e para a paz, como também planta sementes concretas ao criar oportunidades reais para que ONGs tenham acesso, e falo por Campinas, e em relação a Brahma Kumaris,
a nós termos uma estrutura, né? Uma estrutura física, uma estrutura da nossa sede. Então, gratidão pelo seu empenho. E para encerrar, nem sei se eu estou passando dos meus 5 minutos, mas já estou encerrando. Quero seguir contribuindo. Nós, da Brahma Kumaris, e em meu nome, como pessoa, quero contribuir com esse momento. Contribuir com aquilo que todos aqui já passaram e falaram, que não pode ser mais para amanhã, mas tem para ser para hoje. E de que forma? Oferecer uma espiritualidade prática, silenciosa e profunda, que regenera corações e inspira novas escolhas. Porque só há paz verdadeira quando há coerência entre o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos, de dentro para fora. Que essa frente seja o início de uma nova cultura onde a espiritualidade, a política e o serviço caminhem lado a lado em benefício de todos. Gratidão. Gratidão por essa oportunidade. Gratidão ao vereador. Gratidão, meu querido amigo Lino. E mais do que nunca, sustentabilidade no meio ambiente é gratidão à vida. Om Shanti. Muito obrigado, Nádia. Obrigado, Nádia. Talvez não seja tão merecedor aí dos seus elogios. Dizer que tudo isso só foi possível porque o Lino me procurou e nós fizemos que nem o Rogério pediu, né? Vamos à ação e graças a vocês tudo isso está acontecendo. Então a gratidão minha é a vocês. Muito obrigado, Nádia. Nossa, um discurso bonito, né? Ainda bem que gravamos. E vamos ouvir agora o Lopes, da Defesa Civil de Campinas. E a COP30 fala sobre crises climáticas e nós temos essa preocupação e acolher as vítimas das crises climáticas, sejam elas pessoas, animais, árvores, natureza. Então, Campinas tem um avanço bastante significativo nessa área e nós podemos compartilhar com muitas outras cidades que estão muito interessadas em aproveitar desse know-how de Campinas. Lopes, é com você. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o professor Lino, vereador Marcelo Silva, né? Agradecer o convite de estarmos aqui, né? Meu nome é Edinaldo, né? Lopes. Estou aqui representando o nosso diretor Sidney Furtado, né? E vim falar um pouquinho, né, da nossa atuação, né, nesse dia tão importante, né, do dia do ambiental, né, o dia que a gente realmente precisa estar muito atentos, como foi colocado por todos aqui que falaram, né? E a Defesa Civil ela é um órgão que faz, na verdade, é um órgão de apoio a todos os outros dentro do sistema, né? Nós apoiamos, então, a saúde, apoiamos os bombeiros, né? Então, nós somos aquele órgão que faz todo o acionamento, né, em um momento de desastre, né? E nós trabalhamos também na mitigação de eventuais desastres. Temos, por exemplo, junto com o pessoal do Orçamento Cidadão, fazemos um trabalho junto às comunidades para orientação, né, onde existe uma palestra do pessoal da área da saúde, né, do pessoal da acessibilidade, né, que hoje é muito importante observarmos, né, principalmente as pessoas com necessidades especiais, né? Então a gente faz um trabalho justamente desse apoio, né? Nós também fazemos, além disso, várias vistorias preventivas. Hoje Campinas conta com 18 áreas de riscos, né? E nós fazemos um trabalho preventivo de enviar os agentes até esse local, fazer uma avaliação para ver como que está, né, os locais, né, se está havendo uma progressão em erosões, enfim. Então nós fazemos um trabalho que assim às vezes não aparece, mas que ele realmente é muito importante dentro da sociedade, né, de conscientização, de apoio aos órgãos, né. Nós também
contribuímos na questão de inovação tecnológica. Hoje, não sei se todos sabem, mas tem um radar na Unicamp, né, que ele é de última, né, assim, é super tecnológico, né, é muito importante, onde ele consegue captar com precisão, num raio de 60 quilômetros, né, em torno dele, fazer justamente essa previsão, né? Então, hoje nós temos esse trabalho de fazer essa mitigação dos desastres, seja ele natural ou não, né? Mas estamos ali para poder, além disso, apoiar também os outros órgãos, né? Então, eu quero agradecer aqui, ser bem rápido, né? Agradecer mais uma vez o professor Lino, Marcelo Silva, todos da mesa, e podem contar com a Defesa Civil, né? E nós entendemos como Defesa Civil, né, que quando nós falamos de cidade resiliente, só para terminar, que resiliência não significa que nós, quando sofremos uma dor, quando nós nos recuperamos, que nós continuamos como nós éramos antes. Mas nós temos que voltar muito mais forte, né? Então, esse é um dos nossos lemas dentro da Defesa Civil. Sempre ser resiliente e voltar mais forte ainda para que possamos combater, né, qualquer que seja o desastre ou pandemia. Então, pode contar com a gente, viu, professor Lino, Marcelo Silva, a gente está à disposição de vocês. Obrigado. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho exemplar que vocês fazem aqui pela nossa cidade. Muito obrigado. Lopes, muito obrigado. Mande um abraço para o Sidney, nosso parceiro também, pessoa muito competente. Vocês estão desenvolvendo um trabalho há quase mais de 30 anos, em torno de 30 anos. Então, não é um trabalho que é novo, mas que está sendo aprimorado há muito tempo e envolve uma logística muito complexa, e vocês estão, de fato, conseguindo desenvolver um trabalho efetivo. Eu moro perto do Bosque do Jequitibás, e quando começa a mudar o tempo, né, eu já vejo as ações ali, eu falo, olha, a Defesa Civil em ação aí, já está se preparando para profilaxia, né, para prevenção. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a última palestra da Ruth Freitas, da Brahma Kumaris, do programa Escolha Calma, que, como se diz, muita calma nessa hora, né? Nós precisamos manter a serenidade para tomar ações práticas, sábias, e a Ruth vai contar um pouquinho para a gente aí como é que é. Boa tarde a todos da mesa. Eu reafirmo o que a Nádia de Castro trouxe aqui, que é muito especial ver jovens na política olhando para o meio ambiente e para a paz. E também essa oportunidade que eu estou tendo de conhecer o trabalho de cada um de vocês que olham para o meio ambiente, para a paz e compreende que fazer parcerias, pesquisas é importante nesse momento, porque as futuras gerações, elas estão aí. E a paz, a sustentabilidade, ela precisa ser vista, ela precisa ser olhada num continente em que estamos em guerra. Quase todas as partes do mundo, hoje se fala na maior, digamos, negação do meio ambiente, da sustentabilidade e do grande amor que envolve o planeta Terra e o universo. Que uma guerra é a destruição do meio ambiente, é a destruição do amor e do equilíbrio que nós recebemos desde que nós estamos aqui. Quanto arroz e feijão foi plantado para que hoje nós estejamos nessa mesa, né? Eu participo também de projetos na área de agricultura, de pequena agricultura, e eu ressalto o poder da banana nesse momento de crise. A bananeira, ela tem o poder de até permitir o tronco que você tome água. Não é uma água, ela é fonte de água, não é uma água como nós conhecemos, ela é salobra, mas ela pode ser olhada como uma fruteira para momentos em que talvez a gente passe crise de água, né? Ela também tem o palmito da banana, que hoje é um novo tipo de alimento muito rico em vitaminas que nós necessitamos. E, no momento de crise, ela é uma fruteira fácil de estar, né?
eu também ressalto aqui a importância da educação. Ano passado, eu escutei na Voz do Brasil que as escolas primárias estavam se movimentando para educar as crianças quando elas estiverem diante de uma crise climática, diante de uma catástrofe. Olha que interessante, né? E também, para finalizar, eu cito um filósofo francês que passeia muito nas universidades brasileiras, que é o Serge Latouche. E ele traz uma teoria muito interessante para esse momento do meio ambiente. Ele fala sobre virtudes ecológicas e sobre ética ecológica. Ele até tem, no direito ambiental, lá do Supremo Tribunal Federal, ele é uma literatura recomendada e citada. E o que ele fala? Que nós precisamos ter compaixão com os outros seres. O ser humano, de certa forma, escraviza os animais. Olha para a natureza somente como se ela fosse recurso. E a natureza é vida. Aí eu cito, para finalizar, eu cito, a natureza é música. A música do ar, a música da água, a música do fogo. E a humildade, nós percebemos que nós somos um dos seres vivos que pertence ao planeta. E, dentre isso, nós podemos ter atitudes como vocês estão tendo, e como o professor Lino, que desde 2017 que eu o conheço, e ele sempre está com a bandeira da paz para todos os lugares que vai, porque a paz precisa ser construída. E conheci aqui o trabalho da engenheira, o trabalho do pessoal do esporte, que depende muito também do meio ambiente, e nós também temos o agravante da inteligência artificial, que está surgindo e exigindo muito do meio ambiente também. Então, é um olhar diferenciado. Gratidão por esse momento de tanta riqueza de troca de experiência com cada um de vocês. Que vocês se fortaleçam no caminho da paz e que façam parcerias cada vez mais fortes no poder público, no poder das universidades e cada órgão que vocês representam, para a gente ter ações mais pertinentes. É isso. Obrigada, professor. Muito obrigado. Eu escrevi umas palavras enquanto vocês estavam falando para a gente encerrar essa nossa frente parlamentar de trabalho. Então, cada um, na sua troca de experiência fundamental, pôde contribuir aqui de forma significativa com a paz e sustentabilidade. Muito embora nós sejamos pessoas heterogêneas, mas algo tem em comum em nós, que é a paz, a sustentabilidade e o meio ambiente, eles são unânimes. Então, muito obrigado. Eu declaro encerrada a nossa Frente Parlamentar de Paz e Sustentabilidade. Uma ótima tarde a todos. Ah, você vai dar entrevista? Claro, claro. Por favor. Só. E agora vamos bater um papo aqui com o vereador Marcelo Silva. Muito boa tarde. Essa reunião de hoje ela foi muito informativa. Tem algum ponto que você queria destacar? Eu acho que foram vários, né? Primeiro, a gente conseguiu um grupo de pessoas, como eu disse no final, heterogêneas, né? Cada um com a sua experiência, que pôde nos trazer aqui da paz, da sustentabilidade, do meio ambiente, né? Que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, houve uma troca, né? Houve uma sinergia muito bacana aqui entre todos os participantes que poderão contribuir, que foi mais uma
uma frente de trabalho, né? Essa frente que nós criamos realmente é uma frente de trabalho em que nós estamos criando importantes informações, agregando nesse nosso documento, que nós aqui, creio que seja aí, acho que um dos únicos legislativos que vai levar a COP, né, uma carta propriamente dita, com intenções, com trabalho e com ideias de tudo aquilo que foi desenvolvido ao longo desse ano, para que nós possamos aí implementar políticas públicas nos próximos anos, porque como bem foi dito, né, nós estamos, acho que já passando do limite de agir, né? Então, mais do que nunca, todo esse trabalho está sendo fundamental para a nossa sobrevivência aqui na Terra. Muito obrigada, vereador. Obrigado, uma ótima tarde a todos. E se você quiser saber o que rolou novamente aqui na reunião parlamentar, acesse as nossas redes sociais. Está lá no YouTube, TV Câmara Campinas. Até mais. TV Câmara Campinas. Doutor, a cirurgia bariátrica é recomendada para as pessoas que têm obesidade? O paciente obeso, ele tem indicação para cirurgia bariátrica quando ele tem um quadro de obesidade por mais de 2 anos, quando ele tentou um tratamento clínico com o endocrinologista ou o médico clínico especializado em tratamento da obesidade